Amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus nós estamos por mais uma ceia, né? Pela graça mesmo que nós estamos aqui. Hoje nós tivemos um batismo, né? A Esther, a filha do irmão Elias, a irmã Érica, ela batizou hoje, né? Ela é a irmã Esther, onde ela está? Fica em pé aí, porque tem alguns, pelo menos os irmãos da internet não te conhecem, né? Mas que Deus te abençoa, tá? Deus te abençoa. Eu estava até falando com ela que, assim, que ela é uma bem-aventurada de não ter conhecido o mundo, né? E já dá o início na vida dela para servir a Deus e não o mundo, né? Isso é uma bem-aventurança, uma jovem hoje não ir para o mundo para depois ter mais problema, né? Então ela, uma jovem, ela e qualquer uma outra que vem sempre de uma família já de cristãos é muito bem-aventurado, né? Para batizar e reconhecer a palavra, né? Que Deus abençoa. Que ela, é claro que lutas ninguém, porque às vezes não vai ter luta, não existe ninguém que não tem luta, todo mundo tem luta e vai ter, sabe, não importa se é jovem, se é mais velho, todo mundo tem luta, mas só que essas lutas, o Senhor Jesus Cristo sempre tomou isso em primeiro lugar, em nosso lugar, né? Ele tomou isso, Ele já diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, quer dizer, eu já venci as que vocês não dão conta, né? Então tudo que a gente não dava conta, Ele já venceu por nós, né? Por isso que é uma bem-aventurança, né? Uma pessoa hoje, principalmente hoje, nos dias de hoje, conhecer a verdade e ser participante mesmo realmente dessa verdade do dia, né? Então, aqui eu anotei, o irmão Zé Ramos agradece a Deus por mais um ano de vida, né? Deus te abençoe, irmão Zé. Aqui eu anotei, os irmãos, ontem nós fomos lá em João Monlevade, aí eu anotei para a gente orar por todos os irmãos de João Monlevade, orar também pelos irmãos de Nova Contagem também, né? Os irmãos de Nova Contagem, nós vamos continuar orando. O irmão Divino, o irmão Daniel, o irmão Sebastião, o irmão Geraldo Castro, pastor Joel, a irmã Rosângela, do irmão Silas, né? O pastor Joel, ele até ligou, o irmão Zé Neves conversou com ele e ele fez aquele exame, ele já tinha até me falado que ia fazer um exame, já tinha terminado de fazer a quimioterapia, mas graças a Deus eu creio que reduziu mais de 60% o problema, tá? Já avisou, e a esposa dele também, graças a Deus, está sempre melhorando, né? Então, nós vamos continuar orando por eles também, né? Então eu coloquei aqui, e assim a gente continua orando por todos os irmãos, né? Como hoje é ceia, então nós vamos aproveitar bastante o tempo e nós vamos nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia no livro de Zacarias. Nós vamos ler e depois nós vamos orar por esses irmãos. Zacarias, no capítulo 4, nós vamos ler. Tem uma peça de roupa também, nós vamos orar, agora aproveitar já nessa oração, nós vamos orar. Irmã Silvia, então nós vamos orar. Vamos ler essa escritura, Zacarias 4, a partir do verso 7 a 10. Está escrito assim: Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. Essa ela aqui é a noiva, tá?
E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorre por toda a terra. Então vamos orar. Vamos pedir a Deus por nós e por todos os irmãos, não só os daqui, mas todos os irmãos ao redor deste mundão cheio de pecado, né? Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo nós estamos aqui, Senhor. Mais uma vez é pela Tua graça. Se não fosse a Tua graça, ninguém estaria aqui, Senhor. Por isso que aqui a própria Escritura diz, e o mensageiro já diz, que aquela parte, graça, graça a ela, começou ali nos dias de Paulo. E o Senhor ainda está estendendo graça sobre a Tua noiva, Senhor, sobre a Tua esposa. Na verdade, que hoje nós podemos ler mais uma escritura, que o esposo já vem declarando que tem uma esposa na terra. E assim nós cremos que fazemos parte dessa esposa, Senhor. E aqui nós estamos, Senhor Deus, para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Deus do céu, e pelo Senhor ter nos aceitado nesses últimos dias, e pelo Senhor ter aberto os nossos olhos para ver, Senhor, e poder enxergar realmente o que o Senhor está fazendo nesses últimos dias, Pai. Ajuda todos nós, Pai. Nós pedimos graça e misericórdia para que nós possamos continuar, Senhor. Não deixa, Senhor Deus, tropeçar em Tua palavra, Senhor. Não deixa, Senhor Deus, que Satanás venha e tira, Senhor Deus, essa visão, essa perfeita visão que vem do Senhor, Pai. E nós nunca vamos dar lugar a Satanás fazer uma coisa como essa. Mas que o Senhor nos ajuda, Pai. Meu Deus, a continuar olhando em direção ao Calvário, Senhor. Ali onde o Senhor morreu por cada um de nós, pagou um preço que ninguém daria conta de pagar. Mas o Senhor já fez isso por nós, Pai. Não é que vai ser feito, já foi feito. E por isso o Senhor já declarou lá mesmo, está consumado. É uma obra consumada para todos aqueles que realmente creem em Tua palavra. O Senhor consumou a obra ali na cruz do Calvário. A única coisa que nós temos que fazer é aceitar aquela obra consumada, Senhor. Sabendo que se nós somos esses eleitos, nós já somos mais do que vencedores por aquele que venceu por nós. Ajuda todos nós nesta hora, Senhor, todos esses irmãos que nós citamos aqui, Senhor, e outros que nós não citamos o nome. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia, tenha piedade, Senhor, dessas pessoas e ajuda, Pai, tira todas essas doenças malignas que vêm de Satanás, que ela seja devolvida para o diabo, para as costas dele de novo. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, através do sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, Pai. Meu Deus, e aqui está essa peça de roupa, Senhor, que a irmã trouxe, Senhor. Eu creio que ela trouxe com fé, que não é o homem que está aqui na frente que é curador, mas o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o curador de todos nós. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu coloco as minhas mãos sobre essa peça de roupa, Senhor. Meu Deus, eu também creio em Tua palavra. Eu creio que o Senhor ainda continua fazendo a obra, curando as pessoas, Pai, libertando as pessoas, Senhor. Eu coloco as mãos, Pai, segundo a Tua palavra. Meu Deus, nessa peça de roupa, juntamente com essa igreja, Senhor. Meu Deus, para que todo o mal, todas as coisas más, Pai, saia, meu Deus, e que essa peça de roupa saia daqui ungida com Teu poder, meu Deus, através do Teu sangue, Pai, que todo o mal, que todas as coisas más
sejam tiradas no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a fé que está aqui, Pai, eu creio que o Senhor está aqui, que seja levada no coração da irmã, para que ela creia que tudo isso vai acontecer, aonde quer que ela tiver que colocar essa peça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. E Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ontem nós tivemos lá em João Monlevade, e como tem um casal lá, que eu já tinha falado desde da outra vez que nós fomos lá, um casal assim, que está tendo bastante dificuldade, eu creio praticamente em tudo, né? Então, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer para ajudar e tudo, né? Nós até combinamos o seguinte, porque eles querem ouvir, e eles não têm condição e talvez nós vamos até colocar uma internet lá na casa deles, na casinha, né? E que tenha eu creio que eles vão dar para colocar, e eu creio que nós vamos fazer isso para ajudar eles, porque eles querem ouvir os cultos daqui. Então, aí, e ele falou, não, nós queremos ouvir todos. Eu falei, tá aí o irmão Silas e o irmão Evangelista, aí nós combinamos, e depois o irmão Evangelista vai ver lá como que vai, e depois a gente paga para eles poderem ver os cultos. Porque se vocês, é claro que talvez vocês até viram lá na hora que a gente estava dando ceia para eles, deve ter visto pelo menos dentro da casa. Pois é, a casa, por exemplo, a sala, talvez se colocar uma cama de casal não cabe, sabe? De tão pequeno que é, né? Então assim, mas pessoas que mesmo com problema são alegres, não reclamam, sabe? Eu gosto de ver uma coisa dessa maneira. Mesmo na situação que está, não reclama, sabe? Não reclama. E é uma boa coisa, porque Deus está olhando. E Deus vai abençoando a pessoa, porque nós precisamos de dar lugar para Deus abençoar. Não adianta a gente pensar assim, mas se eu sou um reclamão, eu sou uma família que reclama o tempo todo, eu não vou esperar nunca que Deus vai estar lá em casa para me ajudar. De jeito nenhum. Deus não vai ficar numa casa que só vive sobre reclamações. Eu acho até impossível que Deus faça uma coisa dessa. Se eu tenho um lar e fico só reclamando e ainda pedindo a Deus para me ajudar, não. Eu creio que eu tenho que tomar uma posição primeiro para Deus me abençoar. Ou nós temos que entender essas coisas. Porque nós, como o profeta diz, às vezes as pessoas querem fazer de Deus um Papai Noel, né? E Deus não é um Papai Noel. Deus é um Deus de justiça, sabe? Um Deus que ama, mas Ele também é um Deus de justiça, um Deus de juízo. Então, nós temos que saber disso, que antes que Ele enviasse misericórdia para a humanidade, Ele era juiz primeiro, sabe? Então, quando Ele criou a todas as pessoas, antes que esse mundo existisse, Ele era um juiz. E Ele criou todas as pessoas. Depois Ele se tornou um advogado para salvar nós, depois da queda. Então, primeiro é um juiz, depois um advogado. Mas ele vai advogar os casos que realmente ele vê e aonde eu e você chama por ele. Sabe? Então, a gente tem que entender isso e não viver só de reclamação. Ainda querer que Deus seja no nosso lar. Não é dessa maneira. Então, nós temos que entender que esse nosso Deus, Ele é primeiro juiz e depois advogado para aqueles que realmente amam a sua palavra e que entende realmente o que é realmente uma redenção, o que é um trabalho que ninguém podia fazer que Ele fez por nós. Ninguém podia fazer um trabalho desse de redimir uma humanidade, um povo caído, né? E ali
na cruz, através daquele sangue, ele pagou um preço que eu e você deve valorizar todos os dias, né? Então, isso é muito importante para a gente continuar, né? Continuar nesse mundo e lembrando assim, não importa o que está acontecendo aqui, o importante é que Ele me salvou. O importante é que Ele pagou o preço por mim. O importante é não olhar a parte de fora, mas olhar a parte de dentro. Como ontem nós viemos conversando muito sobre isso, sobre a semente que está, sabe? Não importa a coisa de fora, é importante uma semente que Deus colocou em mim, que eu tenho que cuidar dela. Colocou em vocês também, né? Então, o importante é isso, é cuidar da semente que está dentro de nós. Ainda eu quero ler, para começar a pregar, eu quero ler ainda em São Mateus, que está anotado aqui, São Mateus 25, do verso 1 ao 7, para a gente começar a pregar. Então, São Mateus, pelo título aí você sabe, o ministério do noivo chamando a noiva para o arrebatamento. Então, vamos ver como que é esse ministério aqui, porque aqui está falando dele, né? Desse ministério. 25, São Mateus 25, do verso 1 até o verso 7. Está escrito assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Não mais o noivo, mas agora o esposo, né? O esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 tolas. Você sabe que todas as 10 virgens estão no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo barco, na mesma igreja, né? Na mesma igreja. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, aí vocês estão vendo aí, né? Mas à meia-noite das trevas espirituais, tá? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Vocês notaram que a própria Bíblia está mostrando que há uma voz, e uma voz do esposo. Do esposo. Então, ele está chamando uma noiva. Então, primeiro é a voz, como foi lá no Jardim do Éden. Havia uma voz, e a voz era de Deus. E a voz foi dada ao homem, Adão. Mas mudou, a coisa lá foi mudada, porque ao invés de Adão, porque o que a gente tem que entender é isso, existe um Deus hoje aqui, assim como ele nas eras, durante as eras, você já tem isso bem claro através da mensagem. Primeiro filho do homem, é quando ele estava em vida, ele era o filho do homem. De Atos dos Apóstolos até a era de Filadélfia, vamos considerar que seja a era de Filadélfia, ele foi filho de Deus. Hoje ele é filho do homem novamente, como ele estava lá na Palestina. Hoje ele está aqui. Ele é o filho do homem para completar, ele é a cabeça da igreja. Então, ele sendo a cabeça da igreja, essa parte branca aí, onde está Espírito Santo, isso significa que tem um povo vivo ainda, que a cabeça está junto com essa parte viva. Não é que a cabeça está separada, a cabeça está junto com a parte viva. A parte viva é os eleitos do dia, que está ouvindo a cabeça falar. Então a cabeça está falando, não é o homem que está falando. Quem está falando é o próprio Deus. E é por isso que você vê a pirâmide, como ontem nós estávamos falando sobre, naqueles 2000 anos, a única coisa que ficou como para
provar que houve algo lá naqueles 2000 anos, porque não houve homem nem mulher para dizer o que era aqueles 2000 anos, mas Deus deixou uma pirâmide, e aquela pirâmide foi construída pela palavra falada através de Enoque. Até hoje ela é um mistério. Então a única coisa que sobrou daqueles 2 primeiros 1000 anos é a pirâmide de Enoque, mais nada. Mesmo que passaram as pessoas para os 2000 anos para cá, mas ninguém abriu a boca para falar nada, mas a pirâmide prova como era a terra lá no passado. A terra era em forma de pirâmide, como ela vai retornar novamente. Então o que a gente tem que entender é isso aqui, ó. Você não pode, como lá no Jardim do Éden. Olha, a palavra tinha sido dada ao marido, mas a mulher deu ouvido a uma pessoa que não era o marido. E dando ouvido àquele que não era marido, era a única coisa que ia fazer é tirar ela da presença de Deus. Hoje é a mesma coisa. Qualquer coisa, ao contrário ao ministério de Jesus Cristo, é uma falsidade. Qualquer pregação que contraria o ministério do Filho do Homem é uma falsidade. Não vai levar ninguém a nada. Porque se não fosse, é tanto que o juízo para nós, se nós não conseguir viver a palavra hoje, o juízo para nós é pior do que de todas as eras. Porque hoje nós temos tudo nas nossas mãos, e vocês também com esse privilégio de estar ouvindo a voz de Deus nesses últimos dias. Pense bem em mim, em vocês, rejeitar essa voz, para ouvir algo ao contrário. Se Eva tivesse dado ouvido àquilo que Adão tinha escutado, nós não estaríamos mortos na carne. A vida continuaria. Hoje é a mesma coisa. Se nós dar ouvido à voz de Deus, hoje, por certo, nós vamos viver eternamente. Mas se não, nós vamos morrer. Então não dá atenção a nem nada que contraria a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está certa, sempre foi certa. Deus não erra, Deus não falha, Deus continua sendo Deus. Então aqui mesmo já prova que tem uma voz, e essa voz é do próprio Deus na terra. Você crê que Deus está na terra? Porque para a gente crer que Ele está, você tem que crer no mensageiro. O mensageiro disse: o Filho do Homem já está aqui há bem anos atrás, está aqui na terra hoje. Virá depois? Não, já está aqui. Não é que Ele vai vir, não. Ele vai vir buscar, mas Ele está aqui para colocar a igreja na posição de arrebatamento. Então, por isso que Ele enviou o Eliezer, como foi nos dias de Abraão. Abraão tinha que enviar um Eliezer para buscar. Não foi Abraão que foi. Abraão tinha tomado, vocês notam que na Bíblia, Abraão tomou a posição de Deus. Deus mesmo falou assim: você vai ser como Deus na terra. Mas na hora de buscar a esposa de Isaac, ele enviou o mensageiro. Está vendo? Então, na hora de buscar a esposa, Deus enviou o mensageiro dele para buscar a esposa. E o mensageiro traz a resposta certa para ela. Não acrescentar nem tirar nada daquilo que Deus deu para ele. Lá era a mesma coisa. Eliezer falou: olha, mas ele falou: olha, faz da maneira que eu estou falando, que você ficará livre do juramento. Vai lá, não pega nenhuma dessas igrejas fora, mas vai lá na minha parentela e chama os meus parentes. Chama alguém que é da minha parentela. Agora aqui você vai notar que eu posso ler daqui um pouquinho a mensagem. Deus não quer nenhum fora da parentela dos que já existia lá.
E ele enviou um mensageiro, esse mensageiro trouxe uma mensagem para procurar esses que já existia e que já existe lá em outro corpo. Vai lá e chama todos da mesma parentela. Por isso que ele pregou a mensagem que a noiva tem o sangue de Jesus Cristo. Tem o sangue dele. É o mesmo sangue, assim como Rebeca tinha o sangue de Isaac. É por isso que Abraão não queria que chamasse daquelas mulheres que estavam lá, não, tem que ter o mesmo sangue do esposo. A noiva tem que ter o mesmo sangue do esposo. Foi para isso que ele derramou o sangue lá, para comprar a sua esposa de volta. Ele comprou a sua própria esposa de volta. Redimir significa trazer de volta ao lugar que estava, ao lugar original. Então, redimir significa trazer de volta os que já estavam lá. Esses que estavam lá, eles não perderam na teofania, eles perderam na carne. Eles estavam perdidos na carne. Foi por isso que Deus veio em carne humana para salvar e tirar, e trazer um arrependimento nas pessoas que tinham caído na carne. Então, esse que caiu na carne reconhece o seu lugar, que é a noiva de Jesus Cristo, né? Então, vocês notam que aqui já está provando, mas à meia-noite se ouviu um clamor: eis que vem o esposo. E o clamor é a mensagem. A mensagem é o clamor do noivo, não da noiva. O clamor é para chamar a noiva. Não é o clamor da noiva chamando o esposo. Porque o clamor de Eva matou a raça humana. Porque o que ela aprendeu da serpente, ela ensinou o marido e matou a raça humana. Aqui não, a noiva não vai ensinar o marido não, porque o marido é celestial. Ele é celestial. O marido dela veio do céu e ela reconhece a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e aos estranhos não seguirão. Então a noiva, ela está ouvindo a voz do esposo. Então não adianta, por isso que a gente tem que entender. Eu preguei na quinta-feira sobre porta, entrando naquela porta para encontrar a verdadeira porta, aonde Deus colocou o seu nome. Então, se você entrar por aquela porta, você vai encontrar a verdadeira porta, onde Deus colocou o seu nome, se estiver pregando a verdade. Então, se a verdade está sendo pregada aqui, você vai encontrar a verdadeira porta, onde Deus colocou o seu nome. E a verdadeira porta é Jesus. Então, foi ali que ele escolheu colocar o seu nome, naquela porta chamada Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Você está vendo? É tão fácil entender a palavra. Mas sabe para quem que é fácil? Para quem é eleito. Para quem é eleito não há dificuldade nenhuma. Mas quem não é a maior dificuldade. Mas para o eleito não existe dificuldade. Porque a palavra é clara. Muito clara, irmão. Eu que sempre leio a palavra, já há muitos anos atrás, eu vejo uma clareza na palavra de Deus. Eu posso quase que enxergar Deus, sabe? Através da revelação da palavra. Como um dia mesmo, eu falei isso aqui, lá na Fiat, há anos atrás, eu estava tão assim envolvido mesmo lendo a mensagem, que aí parece que eu ia ver ele, aí cheguei a levar um susto, né, na hora, sabe? Mas por quê? É porque a gente vê que é Deus falando. Não é uma ilusão, não. É algo real. É algo real. Sabe? Então, a gente tem que entender o seguinte. Deixa eu ler uma mensagem aqui, só para os irmãos verem uma coisa aqui. Jeová Jirê. Eu quero ler só para os irmãos verem. Descobrir algo aqui, Jeová Jirê 2, porque são 3 mensagens em uma, né? Então, na segunda mensagem, aqui, o 141, só para os irmãos verem uma coisa aqui,
provando aqui que Deus não tem secretária. Qualquer coisa, ao contrário, é uma secretária. Como diz o povo aí, é o ministério da noiva. Ué, se a noiva tem um ministério, então para que o ministério de Deus na terra? Aí eu posso garantir uma coisa: a noiva tem um ministério para ela ouvir e respeitar. Tem um ministério na terra para a noiva ouvir e respeitar e curvar diante dele. Aí sim. Mas ela não tem ministério. Se Eva tinha um ministério, derrubou Adão e derrubou a raça humana. E se ela tiver outro agora, vai derrubar todo mundo. Mas só que ela não tem, ela só tem para quem é incrédulo, mas para salvo, a noiva não tem ministério. Ela tem um ministério a respeitar. Ela deve respeitar esse ministério, porque esse ministério é do marido dela. É do marido dela. Sabe? O marido dela é Jesus Cristo. E ele está aqui. Então vamos aqui no 141 da mensagem, Jeová Jireh, a partir do 141. Agora a igreja, nós podemos ter um pouquinho de doutrina aqui, pode ser um pouco estranho para você. Se você não crê assim, isso é contigo. Nós estamos aqui simplesmente, eu apenas vou falar o que penso, vou ter o direito de pensar o que quiser. Mas note que todas essas coisas foram tipos, sombras e exemplos, como a Bíblia diz que foram. Está tudo aí. E aqui está Deus tratando com Abraão durante a jornada. Quem é que estava tratando com Abraão durante a jornada? Era Deus. E nós não somos filhos de Abraão? Pois é. Então, aí você já vai ver aqui, Aqui está Deus tratando com Abraão durante a jornada, exatamente como ele está tratando com a semente real de Abraão na jornada. Você crê que você é a semente de Abraão? Pois é, Deus está tratando com essa semente, tá? Real durante a jornada. Então vamos lá, observe. Ele trata com os judeus da mesma maneira. Tudo aquilo começou ali, na promessa do pacto. Todas as nações, todos os povos. Notem, depois da aparição nele, neste nome de Deus Todo-Poderoso, para Abraão lá, está vendo? Aquilo foi lhes revelado de que ele era o todo-suficiente. Abraão chamou ele de todo-suficiente. Ele sabia que aquele era Deus. Ele lavou os pés dele sabendo que era Deus. Não importava que ele era um homem, mas ele sabia que quem estava falando com ele era Deus. Ele tinha certeza. Foi por isso que ele recebeu a promessa: Sara terá um filho. Agora, você notou? A semente de Abraão está tratando da mesma maneira. Se você descobrir que Deus está andando na terra, você vai ter uma mudança de corpo também. Porque lá eles tiveram uma mudança, foi porque viu que aquele homem era Deus falando com ele. A carne não é, você vê que depois daquilo, a carne desapareceu. Mas a voz era de Deus. Hoje é a mesma coisa, Deus está aqui falando conosco: olha, prepara que eu vou mudar o seu corpo, vocês vão ter uma mudança de corpo. Então vamos lá. Notem que depois da aparição nesse nome de Deus Todo-Poderoso, e aquilo foi lhes revelado de que ele era o todo-suficiente. Ele não tinha ajudantes, tá? Ele também não tem um ajudante hoje não. Ninguém ajuda Deus. É eu que tenho que dar graças a Deus dele ter me dado uma boca para proferir as boas palavras dele. Eu tenho que dar graças a Deus dele ter enviado um homem como esse para falar conosco. Eu tenho que dar graças a Deus por isso.
Ele mesmo, o homem mesmo, falou assim: eu não sou nada. Todo homem não é nada, mas quem estava falando através dele era tudo. Ele não tinha ajudantes, ele não precisava de nenhuma secretária. Está vendo? Ele era só Deus, e ele era Deus por si mesmo. E ele apareceu a Abraão nesse nome, e enquanto aparecia ali nesse nome, e Abraão conhecia quem ele era, ele mudava o nome de Abraão. Agora, ele chegou à plenitude da sua crença agora. Provando assim, se você não conseguiu chegar à verdadeira crença, cuida-se. Porque essa manifestação é para você saber que o Deus Todo-Poderoso está aqui, que não haverá mais nada. Não haverá mais palavras, não haverá mais ninguém para falar nada. Nós temos que ser repetidores daquilo que ele já falou. Não é que eu tenho que inventar ministério fulano de tal, isso, aquilo, não. O ministério, o último é o ministério do Filho do Homem. É Jesus na terra novamente para transformar os nossos corpos. Por isso que essa mudança, irmão, é como se fosse assim, ó, é quase nada. Sabe o que é? É só eu crer. É só você crer. Você crê que ele está aqui para fazer essa mudança, você vai ser mudado. Porque você não pode fazer mais nada. Pense bem em você ser mudado de um ser que morre para um que não morre. Pensa, é só você parar um pouquinho e pensar, ó, o Deus do céu que estava lá nos dias de Abraão, que fez a mudança de Sara e Abraão para ele se tornar jovem, está aqui novamente, porque era uma promessa de Jesus. Assim como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Alguém só pega o mal, assim como foi em Sodoma. Não é só o mal. O mais importante é aquele que estava com Abraão. O mais importante é aquele que ficou com Abraão, porque Abraão teve uma mudança de corpo, Ló não teve. Ló piorou a vida cada dia mais. A vida de Ló piorou. Trouxe uma nação tão ruim que rejeitou a passagem de Moisés com o povo de Deus. E veio através de Ló. Mas aquele que ficou com Abraão transformou o corpo de Abraão e Sara, e o filho prometido chegou. Vocês estão vendo como que é a coisa? Então é isso que a gente tem que entender, irmão. Do jeito que aconteceu com Abraão, está acontecendo aqui. E já anos atrás. Não é questão de eu estar começando isso, não. Isso que eu estou pregando já foi pregado há anos atrás. Se nós não cremos, é porque nós somos incrédulos. Desde que Deus manifestou na terra, ele está, desde 1946 que Deus está entre os pentecostais tentando mudar. Deus tentou através de um homem. Por isso que Jesus, quando estava aqui na terra, ele foi um homem. Só que aquele homem era um homem cordeiro, que podia morrer. William Branham, não. Alguém já inventou isso, que Jesus era o cordeiro e o William Branham é o carneiro. Nada disso. O William Branham não é carneiro, nada não. O William Branham é um mensageiro de Deus trazendo a revelação da palavra. Jesus foi o cordeiro para morrer, mas Jesus foi um homem. E aquele homem foi rejeitado. Mas ele disse: se vocês não creem em mim, crê nas obras que estão acontecendo. Olha o que está acontecendo, você sabe que isso não é um homem, é Deus. É a mesma coisa hoje. O que está acontecendo, que já aconteceu, não é o homem, o William Branham, que está fazendo, não. Ele apenas está transmitindo uma voz. E a voz que ele transmite é a voz de Cristo. É o Filho do Homem, não. O Filho do Homem não é o William Branham. O Filho do Homem é Jesus Cristo. E esse Filho do Homem não é visto pelos olhos humanos. Você pode olhar e ver o William Branham. Mas se você for um espiritual, você olha ali naquele homem, lá dentro você vai ver algo além.
do homem. É só você rasgar o véu. É só você rasgar o véu que você enxerga além da cortina. Esse homem aí foi uma cortina. Mas você tem que olhar além da cortina. Sabe? É além da cortina que você vai ver. Então você notou aqui o que está escrito aqui? Vamos aqui então mais aqui. Vamos lá. A festa das trombetas. Então agora nós vamos ver algo aqui que e é por isso assim, irmão, não precisa de inventar nada. Não precisa de inventar nada, porque o que a gente lê aqui é a verdade. Então não precisa ficar inventando, é isso, não é nada disso, é o que está escrito. Festa das trombetas 112, vamos aqui. No 112, na festa das trombetas, vamos lá. Eu quero ler, só para os irmãos entenderem, a partir do 112. Está escrito assim: vá à câmara do profeta e observe aqueles 7 degraus. Você está vendo, 7 degraus é para chegar ao rei. Por isso que a pirâmide de Enoque, ela não tinha a pedra de coroa. Porque a pirâmide de Enoque foi a segunda Bíblia, nós já sabemos disso. A primeira Bíblia foi o zodíaco, a segunda Bíblia foi a pirâmide de Enoque. E a pirâmide não tinha a pedra de coroa, porque era a segunda Bíblia, mas aqui está a terceira Bíblia, que começou lá no céu e agora termina aqui. E agora aqui, esse mensageiro traria o rei. O rei completou a pirâmide, porque os 7 degraus significavam, os 7 degraus da pirâmide de Enoque significavam as 7 eras da igreja. Mas lá não tinha a pedra, aqui tem a pedra é Cristo, a pedra é Ele, a pedra é uma revelação que o mundo não conhece. Vá à câmara do profeta e observe aqueles 7 degraus, onde é que o guarda enfrentava o desafio de trazer o que chegava à presença do rei. No topo dos degraus, era no 7º degrau. Isso mostra que nós temos de vir novamente com aquele mesmo espírito que estava em João Batista, né? Está vendo? Ele introduziu o Messias. Ele foi o maior de todos os profetas, ele o introduziu. E temos de chegar a um lugar novamente, a algo que vá introduzir o Messias. Por isso que ele está aqui como Messias. Ele vem como filho prometido para não perdoar, mas aqui está aqui para perdoar. O Messias revela o segredo, o Messias revela o segredo e perdoa. Mas o filho prometido não perdoa ninguém, ele vem buscar os perdoados, que ele mesmo já perdoou. Então vamos. Como vai o Messias? O povo que está crendo nele sabe disso, a não ser que estejam constantemente na palavra. Para saber o que ele é. Daniel disse: os sábios conhecerão, mas os nécios e os insensatos não conhecerão. Eles conhecerão o seu Deus, não outra pessoa, o seu Deus. Agora, como ele vai aparecer nos últimos dias, é para trazer o povo de volta à palavra, de modo que a noiva conheça seu esposo, conheça seu companheiro, a palavra revelada. É por isso que isso tem que acontecer. Vocês notaram aqui? A noiva está conhecendo o seu esposo, a palavra revelada. Eu creio que é impossível que vai sair algum incrédulo daqui, né? É impossível. Que Deus nos livre de sair daqui como incrédulo, né? Porque é tão claro. A mensagem é muito clara, tá? Então vamos mais aqui. Eu li o 13, né? Não foi nos reformadores, não foi em Lutero, o Wesley, os pentecostais e os demais. A Escritura diz que não foi. Mas isso virá
Esta é a sua promessa para esta era. Estamos vivendo na era na qual a sua vinda ocorrerá. Ela tem de estar identificada nele. Está vendo? Tem de estar identificada nele. Qualquer mulher tem de estar identificada com seu marido. Não é dar ouvido a um outro homem, não. É dar ouvido ao seu marido. E o marido dela é Cristo. E Cristo é a palavra revelada. Porque os dois são um. Mas Adão e Eva eram um. Mas só que Eva passou na frente do marido. E aí Deus não aceita. Deus não aceita. Deus não, principalmente, se ele não aceitou Eva passar na frente de Adão, ele vai aceitar a noiva passar na frente dele? De jeito nenhum. De jeito nenhum, pois ele é o marido. Ele é o marido. Eu lembrei de uma escritura, mas não só veio na minha mente, mas eu quero ler. Eu creio que está em Isaías. Não anotei, mas eu creio que está aqui em Isaías aqui, ó. Não sei se é Isaías 40, talvez seja. Eu creio que é aqui em Isaías 40. Eu creio que aqui, não, é Isaías 40, não, Isaías 40 mesmo? Não, o teu Criador é o teu marido, Isaías 54, está aqui, ó, é onde eu estou mesmo. Então diz aqui, ó, eu creio que é o verso 4. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhas, porque não será confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua nudez, da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, ele será chamado Deus de toda a terra. Então ele é o marido, e ele está aqui na terra. Ele sempre foi a palavra aqui, sabe? Então, é muito claro para nós, né, irmãos? Muito claro. Então, diz aqui, ela será identificada com seu marido, porque os dois são um. E a noiva de Cristo tem de estar identificada com ele, porque os dois são um. E ele é a palavra, não uma denominação, a palavra. Nós devemos ser os filhos da luz, e a luz é a palavra que se fez luz para esta era. Conheçamos a luz, aí tem aqui, como conheçamos a luz, a não ser que venha da palavra? Muito bem, a palavra que se fez carne é a luz da era. Quando vocês a veem, e a Bíblia assim o diz. Quer dizer, quando vocês veem essa palavra revelada, então está vendo, o esposo está aqui. Vamos aqui no 127 da mesma mensagem, escute bem. Caminharemos na luz, formosa luz, um passo de cada vez, Senhor, aproximando-nos mais dele. Quer dizer, quanto mais você ouve, mais você aproxima dele. É tanto que a aproximação é assim, vai aproximando, até uma hora você muda dessa figura aqui e passa para outra, por causa da aproximação dele. É claro que você sabe que ele está em você. Nós cremos que Deus está em nós exatamente por causa daquilo que ele fez na cruz, fez em Atos. O sangue que ele derramou foi para trazer a vida para mim e para você, tá? Então diz aqui, um passo de cada vez, aproximando-nos mais dele. Sim, filhos da luz, aceitem sua palavra, mantenham-se caminhando e observe mais ser revelado. Não o deixe, não importa o que alguém diga, fique ali mesmo com isso e apenas continue caminhando com isso e observe. Isto expor-se e revelar-se a si mesmo. A palavra é uma semente.
uma semente no tipo certo de solo produzirá segundo a sua espécie. Aí já está aprovado o seguinte, como lá, o semeador saiu a semear, lá em São Mateus 13, ou 12 ou 13. O semeador saiu a semear a semente. Quem saiu primeiro a semear a semente foi Deus. E quando ele semeava, algumas caíam em pedregais, outras caíam em terra não muito funda, e outras caíam, mas uma caiu em terra boa, e aquela produziu. E você sabe que a terra boa é o coração do eleito? Mas quem começou a semear primeiro foi Deus. E depois veio o diabo atrás semeando discórdia. Semeando discórdia. Porque o diabo sempre é assim. O ofício do diabo é desfazer do que Deus fez. Como ele já perdeu o lugar dele, ele quer que todo mundo perde. Mas eu creio que ele não vai vencer eu sei que o diabo não vai vencer o eleito. Todo eleito é eleito. Todo eleito é predestinado. Todo eleito, seu nome está no livro da vida do Cordeiro. E ninguém consegue tirar. Ninguém vai conseguir tirar essa parte lá. Deixa eu ler, pelo menos essa parte aqui. Vamos aqui. Na era de Laodiceia. Tem o mensageiro do entardecer ali, nós temos vários parágrafos. E também a mensagem que eu li aqui é o único lugar de adoração, mas vamos aqui. 43 da mensagem A Era de Laodiceia. Escute bem aqui, que vocês vão entender melhor. O que a gente tem que pregar é isso. Não existe ninguém na terra hoje. Por isso, assim, existem vários pastores que pregam a mensagem. Mas esses vários pastores, irmão, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Nós estamos aqui expondo a verdade de Cristo. Não importa se tem pastor lá no Japão, se ele estiver pregando a mensagem como ela é, nós não somos nada, é a palavra. Nós estamos aqui para mostrar o que ele é e mostrar realmente, lendo a mensagem, explicando as coisas. Mas não faz diferença, como eu falei na quinta-feira, se tiver duas mães e tiver duas crianças pequenas, e uma mãe saiu, e a criança daquela que saiu, que precisar mamar, a outra pode dar mamar, que o leite vai fazer o mesmo efeito. É a mesma coisa, a mensagem em qualquer lugar, se ela for pregada corretamente, vai dar o mesmo efeito. Vida eterna para aqueles que têm vida. É isso. Então vamos aqui. 43. Antes de concluir essa parte que tem a ver com o mensageiro, a era de Laodiceia, devemos considerar seriamente esses dois pensamentos. Em primeiro lugar, esta era terá um só profeta mensageiro. Apocalipse 10, 7 diz, quando ele, singular, começar a tocar, quer dizer, tocar o som da trombeta, né? Que é a mensagem, né? Nunca tem havido uma era em que Deus haja mandado ao seu povo dois profetas maiores ao mesmo tempo. Ele mandou um Enoque só, mandou a Noé só, mandou a Moisés só. Ele tinha a palavra, ainda que outros também profetizavam. João Batista veio só. Agora, nesta última era, deve vir um profeta, não uma profetisa, não uma mulher. Então, não é ministério da noiva, é um profeta, é uma voz de um homem. E essa voz do homem, o maior homem que está aqui, chama Senhor Jesus Cristo. Ele é o maior homem. Então diz aqui, não uma profetisa, ainda que nesta era, entre todos aqueles que pretendem expor a palavra, o número de mulheres é maior do que o número de homens. E a palavra infalível diz,
que ele, o profeta, revelará os mistérios ao povo da última era e converterá o coração dos filhos aos seus pais. Então, quem converte não é a voz da esposa, é a voz do marido. Marido, Cristo está aqui para converter a mim e a você à real verdade. Vamos lá. Diz, revelará, a palavra infalível diz que ele, o profeta, revelará os mistérios ao povo da última era e converterá o coração dos filhos aos pais. Há aqueles que dizem, sempre está dizendo isso, né? Há aqueles que dizem que o povo de Deus vai se unir por meio de uma revelação coletiva. Eles querem de todo jeito que tem que ser um grupo. E até hoje estão insistindo que tem que ser um grupo. Mas aí é onde perde, porque quando faz isso já perdeu o fio da meada. Já perdeu a revelação e vai para o buraco. Porque se nós não obedecemos a Deus, nós vamos, para onde nós vamos? Só existe dois lugares, ou para o céu ou para o inferno, não adianta. Então, Deus está aqui, agora Deus vai nos levar para onde? Aonde está, na mensagem que diz que essa coluna de fogo está nos guiando? Para o milênio. Então, a coluna de fogo e a voz da coluna de fogo é a mensagem. Então, essa voz aqui está nos guiando para o milênio. Desde que ela não seja a voz da mulher. Se é a voz do esposo, nós vamos chegar no milênio. Então vamos dar ouvido o que Deus está falando. E não ficar ouvindo coisas laterais. Porque senão vai perder o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. E ele diz, o caminho é limpo. O profeta diz, toda sujeira vai para a direita e a esquerda. E o centro do caminho é limpo. Aqui está o centro do caminho hoje. Aqui, Aqui não tem sujeira. Essa parte aqui é limpa. Então vamos aqui. É claro, às vezes alguém pela internet não viu eu mostrar a Bíblia. A Bíblia está aqui. Essa Bíblia aqui é toda a verdade. Só que as pessoas que já viveu a parte delas. Aqui nós estamos vivendo a nossa parte. A revelação dessa Bíblia que eu levantei aqui agora, está aqui agora. E é por isso que quando a gente lê a Bíblia lá, aí nós podemos passar para cá. Que a revelação de tudo está aqui agora. Tá? Nós não rejeitamos nada da palavra, tudo é verdade. Mas nós temos que saber que é a verdade lá nos dias de Moisés, quando o maná que desceu do céu, que é o tipo da mensagem que desceu do céu, essa mensagem não estava na terra. Essa mensagem que é os 7 trovões, que João não pôde escrever, agora está na nossa mão. João não pôde escrever, agora está na nossa mão. Está vendo? Então ela estava no céu durante 2000 anos, mas agora está na terra, na nossa mão. Agora eu posso olhar e ver Deus falando comigo. Quando João foi proibido, ele ouviu os 7 trovões, mas não pôde escrever. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, aqui é a trombeta sendo tocada. Então, irmão, se nós vamos ficar aqui, é porque nós vacilamos. Porque hoje, Deus está tão perto, mas tão perto. Tá? Ele está com você aqui, Ele está com você em casa, Ele está dentro de você. Ele te guia. Se eu e você dá ouvido a Ele, Ele te guia para os melhores lugares. Eu vou ler só o outro parágrafo aqui, eu não vou ler as outras mensagens não, mas vamos aqui. Então disse aqui, há aqueles que dizem que o povo de Deus vai se unir por meio de uma revelação coletiva. Eu desafio essa declaração. Esta é uma suposição atrevida e inválida em vista de Apocalipse 10:7. Eu não estou negando que haverá pessoas na última era que profetizarão e que seus ministérios podem ser e ainda serão corretos. Quer dizer, como Ágabo, por exemplo, nos dias de Paulo, ali nos dias dos apóstolos, ele profetizou uma fome.
Agora, profetizar algo que tira a igreja, jamais haverá um outro. A verdade já está aqui, não haverá ninguém, nenhuma profecia mais, que faça com que o povo saia da guerra. Porque já está aqui. Então, diz aqui, ó. É como nos dias de Paulo, quando Ágabo, um chamado Ágabo, um profeta, que profetizou uma fome, estou de acordo que essas coisas são assim. Porém, eu nego, segundo a evidência infalível da palavra, que haja mais que um profeta mensageiro maior, que revelará os mistérios contidos na palavra e que, ao mesmo tempo, tem o ministério para converter o coração dos filhos aos pais. Não existe. Por isso está aqui, revelado. Não existe mais nada a fazer a não ser procurar pelo que já foi feito. Se nós queremos a nossa salvação, vamos procurar, porque já está na mensagem. A fé para o rapto já estão nas mensagens. Já está nas mensagens. Então vamos lá. O assim diz o Senhor permanece por meio de sua palavra que não falha. E permanecerá e será vindicada. Há um profeta mensageiro para esta era, baseando-me unicamente no comportamento humano. Qualquer pessoa sabe que onde há muitas pessoas, há também opiniões divididas acerca de pontos menores e de uma doutrina maior da qual todos concordam. Quem, pois, terá o poder de infabilidade, o qual há de ser restaurado nessa última era? Porque esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura, isto quer dizer que temos de novo a palavra como foi dada e entendida perfeitamente nos dias de Paulo. Vou lhes dizer quem terá este poder. Será um profeta tão cabalmente vindicado que qualquer outro profeta de todas as eras, desde Enoque. Pense bem aonde ele foi. Desde Enoque, porque Enoque tinha uma pirâmide com 7 degraus. Aí ele voltou lá, mas não trouxe a pedra de coroa. Você entendeu como que a mensagem te leva a ver a verdade? Desde Enoque, porque Enoque profetizou e fez uma pirâmide, mas com 7 degraus, mas o rei não veio. Mas agora a Bíblia está completa. Está vendo? Por isso que está falando assim, vou lhes dizer quem terá esse poder, será um profeta tão cabalmente vindicado que qualquer outro profeta de todas as eras, desde Enoque até hoje, porque este homem de fato terá o ministério profético da pedra de coroa. Quer dizer, este mensageiro trará o rei, sendo o cabeça da igreja. As eras têm passado, agora o rei está aqui para levar todos os eleitos, desde Paulo até hoje. E ele conhece todos. Mensageiro nenhum conhece eleito, mas quem está aqui conhece. Jesus sabe, por isso está na era de Sardes, está escrito lá no parágrafo 113, eu creio. Está escrito lá que ele está aqui exatamente para... E ele sabe, ou ele está chamando, e ele vai chamar pelo nome, ele sabe o nome de cada um. E ele vai chamar pelo nome, não o nome de Belmiro, não o nome que nós temos. Ele vai chamar pelo nome. Se esse for de lá, tudo bem. Mas se não for, ele vai chamar pelo nome. Porque nesse nome aqui, Satanás nos acusa. Apocalipse 12, ele é um acusador lá, pelo nome que nós temos. Mas só que ele não sabe o outro nome. O outro nome que você vai ter quando você não tiver pecado. Ele não sabe. Mas ele está acusando, ele acusa de dia e de noite. Agora, ele não acusa quem está no carnaval. Ele está acusando quem está ouvindo a palavra.
porque ele quer mostrar os meus erros e os seus erros. E chega lá diante do juiz e fala: olha, eu vi ele fazendo uma coisa errada lá, olha, eu vi fulano fazendo isso. Mas só que aquele juiz, ele é advogado também. E ele advogou aqueles que ele está acusando através do sangue. Então ele fica calado. Pode acusar, Satanás. Eu não conheço eles por esse nome, eu conheço por outro nome. E pelo outro nome eles nunca pecaram diante de mim. Amém? Amém. Deus abençoe a todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui tinha a mensagem aqui para pregar mais uma hora ou mais, mas aqui eu creio que deu para os irmãos entender uma parte, né? Eu creio que deu para entender. Então, vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia para a Santa Ceia.